perguntou o que mais sente falta do Brasil. E principalmente pra mim, que saí, tipo, do interior do Paraná e vim morar do lado de Tóquio. Parece um chá. Nossa, olha esse aqui. O que é isso? Primeiro videogame da história. GameCube. Nossa, esse de fita aqui que eu jogava muito, eu acho. Não sei se era esse. Nintendo? Primeiro, né? Sei lá, mas eu acho que era esse que tinha umas fitas amarelas. É o Famicom. Não, não é esse aí, não. Não sei. Você jogava Polystation. Polystation. Talvez. その日から使える100円オフクーポンをプレゼント中です。ぜひこの機会に LINE の友達登録をお願いいたします。詳しくは店頭ポスターまたはスタッフまでお気軽にお尋ねください。100円オフクーポンがもらえるお得なキャンペーンをどうぞお見逃しなく。 Roxo. Era do ladinho dele ali. Esse é de frutos do mar. Nossa. Suyo. Tem sushi com esse negócio em cima? Nossa, é horrível de comer. Órgãos genitais de peixe. Gônadas. Um monte de coisa estranha. Cara, isso aqui é aquela pele dos botatos que limpa, sabe? Tipo, quando você pega a vieira e limpa o negócio por fora. Credo. Nossa, vem até hashi pra cozinhar. Fritura. Hashi grandão. Cara, é novo. Né? Bem pesado. Pra que serve essa? Isso aqui é tipo um wok. Isso aqui é pra fazer fritura. Você coloca esse negocinho aqui assim. Faz a fritura e depois apoia aqui pra escorrer. Já é culinária chinesa, né? Pra fazer tempurá. Bom, continua sendo o armário das bagunças, né? Eu guardo tudo que é tipo de caixa pra quando a gente precisar se mudar já ter. Então lá em cima também tá cheio de caixa de utensílios e tudo mais. E aí eu não tenho mais a caixa desse ventilador, então eu vou deixar ele aqui que sobrou um espaço. Desse jeito mesmo. Ali as coisas de lavar o carro, enfim.
coisa de manutenção, ferramenta, caixinha dos bonequinhos. Aqui tem um monte de jogos e coisas aleatórias, vela, ganchinho, umas coisas aleatórias. Aí dei uma organizada também nessas sacolas que estavam todas bagunçadas. Isso aqui é de sacola que a gente usa mais pra compra, então já deixei aqui mais fácil. E é isso, tá? Um pouco melhor do que tava antes. Eu sei onde o Ed tá escondido. E aí, vlog? Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Agora são mais precisamente 4h10 da tarde de uma quarta-feira e resolvi sair do trabalho e ir até a estação a pé hoje. Tem um parque bem bonito aqui do lado, só que tá ventando bastante. Eu pretendo responder algumas perguntinhas que eu abri caixinha no Instagram. E aí deixaram algumas perguntinhas lá que eu ia responder em vídeo, comemorando um mês do nosso querido Juponesa. Como vocês podem ver, são 4 horas, mas já tá com uma cara de 6 horas, assim, num clima normal. Mas a gente já tá no inverno quase, então escurece bem cedo. Não tivemos muitas perguntas, mas eu vou responder com muito carinho todo mundo que deixou lá o seu comentário, a sua pergunta para mim. Então a Aline me perguntou o que mais sente falta do Brasil. E assim, obviamente a primeira coisa que vem na cabeça é a família, os amigos, né, que a gente deixou lá, minhas gatas. Tirando assim a saudade da família e dos amigos, eu acho que o que eu mais sinto falta é de estar na minha zona de conforto, né? Tá no meu país, falando a minha língua nativa, tendo acesso a tudo que eu quiser, porque eu sei como fazer. Então, acho que tirando a família, né, meus amigos, minhas gatas, a saudade da zona de conforto que o nosso país, né, nos proporciona. A Aline também perguntou qual a maior dificuldade. Olha, não sei se existe só uma maior dificuldade, mas eu acredito que, principalmente no primeiro ano, se adaptar, né, a uma cultura totalmente diferente, e também você entender que as coisas levam tempo, sabe? Saber esperar. Quando a gente chega aqui, a gente quer já fazer tudo, conhecer tudo. E as coisas levam tempo. Leva tempo para você aprender a fazer as coisas mais básicas, tipo passar a compra no mercado, sabe? Porque é tudo muito diferente, principalmente para mim que saí tipo do interior do Paraná e vim morar do lado de Tóquio. Então, nem de trem eu nunca tinha andado na vida. Então, tipo, literalmente, não apenas aprender uma nova língua, uma nova cultura, longe de todo mundo, mas aprender, tipo, morar numa cidade grande, né? Porque eu saí do interior. Então, acho que tudo foi difícil no começo. Trabalhar em fábrica também. O trabalho, acho que é uma das maiores dificuldades, principalmente quando você vem para e cai numa fábrica, né? Eu nunca tinha trabalhado em fábrica no Brasil. Então, eu não estava acostumada, assim, com um serviço um pouco mais pesado, né? Apesar de que eu acho que eu tive muita sorte ainda em relação ao trabalho aqui. Mas, enfim, eu acho que não tem só uma dificuldade, sabe? É esse conjunto de você se adaptar, né? E também saber lidar com as suas expectativas em relação ao que você esperava e ao que realmente é. Então, tem essa questão aí, você tem que sempre estar com o emocional muito preparado se você for vir para cá, porque as coisas levam tempo e você tem que saber ter calma e confiar no processo. É aquele clichê, mas é verdade.
Aí a Amy me perguntou, foi muito difícil se adaptar com a culinária, tipo um almocinho sem arroz e feijão? Então, gente, olha, sinceramente para nós não foi difícil, porque a gente já comia muito arroz japonês, mesmo no Brasil, né? A gente já comia muitas vezes sem feijão, já era acostumado, né, a comer bastante coisa da culinária daqui. Ah, pronto. Bem agora, na hora do meu vídeo, o sinal da prefeitura. Olha, todas as cidades têm um alarme assim, onde uma pessoa só fala, tipo, boa tarde. São 4 horas e tantos minutos. Ó, Kodomo tachi wa, tipo, todas as crianças se cuidem na hora de ir para casa. Basicamente é isso. Todo mundo também se cuidem na hora de ir para casa, alguma coisa assim. Então, agora como é a hora que muita criança sai da escola e que acaba o trabalho, sempre tem esse alarme aí falando o horário. E, ó, todo mundo vamos se cuidar na hora de ir para casa. Bonitinho, né? Eles se preocupam muito com o próximo aqui. Mas enfim, para nós não foi difícil adaptar com a culinária, até porque a gente ama comida japonesa e não é assim aquele clichê de sushi e sashimi, né? Como a mãe do Haru já morou no Japão, então eu através deles, né, de morar com eles também, conheci vários pratos da culinária japonesa, essa comida mais de casa mesmo da culinária japonesa. Então, para nós já era normal, né? Comer muita coisa que tem aqui. Então, para nós, a gente não sofreu tanto. Claro que depois de um tempo, você começa a sentir falta, né, de uma comida mais brasileira. Tipo, às vezes eu falo, ai, amor, que saudade de comer, tipo, um PF, um arroz, feijão, bife, batata frita. E assim, a gente foi já em algumas vezes em churrascaria brasileira aqui, mas na nossa cidade, onde a gente mora, não é tão fácil o acesso, assim, à comida brasileira. Eu sei que tem muitas cidades aqui no Japão que tem mercado brasileiro, que você encontra praticamente de tudo que tem no Brasil. Mas no nosso caso não, tipo, para comprar feijão, por exemplo, ou você compra pela internet, ou em um dia específico tem um caminhão que vai próximo ali da nossa cidade com vários produtos brasileiros, e aí você pode ir lá, mas tipo, numa quinta-feira à tarde, assim, e comprar. Mas nós, sinceramente, não sentimos tanta falta. Não, tipo, costumamos comprar muitos produtos brasileiros. Sinto, assim, falta em vezes específicas, aí a gente vai lá e faz alguma coisa específica, sabe? Mas, assim, realmente, para quem tá acostumado com arroz, feijão ali todo dia, eu acho que deve ser bem difícil. Principalmente se mora aqui nessa região perto de Tóquio, aqui, Saitama. Além de, para mim, né, não ser tão fácil o acesso, as coisas são mais caras também. Então, tipo assim, se você quiser ficar comprando só comida brasileira, você vai gastar muito mais com o mercado, sabe? Então, se você já tem, assim, um paladar adaptado para culinária japonesa, é muito mais fácil. E foi o nosso caso, né? Então, por mais que eu sinta falta de coisas pontuais, a gente daí faz um esforcinho maior para preparar, mas assim, não é algo assim que eu sinto falta no cotidiano. Eu já me adaptei muito bem em relação à comida, eu amo a comida daqui também. Mas é claro, né, aquela comidinha da mãe, as coisinhas específicas assim, tipo uma torta de goiabada que minha mãe faz, ou comidas assim mais que remetam à infância, às vezes a gente sente falta assim. E aí a gente tenta reproduzir com o que dá, né? Mas para nós foi um ponto assim super tranquilo a culinária, porque a gente gosta muito. E o João perguntou: já foram naquele café de capivara? Não, João, nem nos Cat Café, né, que são as cafeterias que tem vários gatinhos para você ficar dando petisco e passando a mão, eu ainda não fui, você acredita? E olha que eu sou louca por gato, né? Inclusive, eu acho que deve ser bem legal, vou procurar aí qualquer hora, vou começar indo no café de gato, aí depois eu vou para as capivaras, né? Mas assim, ainda não fui. E, gente, eu acho que eu vou indo para casa porque já está ficando escuro. Eu acho que eu não vou conseguir pegar o trem que eu sempre pego, que é 4h40. Mas eu vou mostrando o caminho para vocês. E na verdade foram essas só as perguntas. Tinha 5 perguntas para eu responder. Muito obrigado para quem foi lá e para quem está interagindo comigo. Essa semana eu não postei vídeo no canal pela primeira vez em um mês. Dei uma
uma relaxada, na verdade. Eu trabalhei 5 dias direto. Lembra que eu comentei que eu não trabalhava 5 dias direto? Pois essa semana passada eu trabalhei. E aí acabou ficando um pouco corrido, eu não gravei nada. Então, gravei um pouquinho do meu final de semana, acho que vou pôr, provavelmente vai estar nesse vlog. E vou continuar respondendo essas perguntinhas. Mas, assim, para dezembro eu já tenho bastante coisa em mente para gravar. Então, eu pretendo aparecer regularmente por aqui, tá? Não esqueçam de mim, que com esse 1 mês de YouTube eu percebi que, assim, ninguém liga, sabe? Às vezes a gente pensa tanto para começar aqui ou para fazer alguma coisa, e cada pessoa tá tão preocupada com a sua própria vida que ninguém liga. Tipo, depois da primeira semana todo mundo já esqueceu de você. Então, assim, façam o que vocês quiserem fazer e não tenham vergonha. Igual eu tô aqui agora gravando, falando com o microfoninho na praça, uma estrangeira aqui falando do nada. Mas assim, foda-se, ninguém liga, sabe? Então, é isso. Vamos embora. Já papiei aqui bastante. E vou mostrar o caminho pra vocês até lá, que é bem bonito aqui, pertinho da Disney. Mas eu queria muito bater esse papinho com vocês. Então, é isso. Muito obrigada por estarem aqui assistindo.